Voltei. Vai querer continuar agora, Ricardo? Ou você quer mais alguns minutinhos? Bom, pessoal, de volta aí, né? Tá todo mundo aí? Posso voltar? Quem tiver presente, coloca um ok nas mensagens pra gente saber. Beleza. Ok. Então vou abrir um projeto aqui, só para a gente poder explicar melhor aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí com civil, né? Em AB. Sim. Abrindo aqui, né? Tá. Todo mundo vendo aí, pessoal? Ok, né? Sim, a gente tá vendo. Agora você voltou pro Meet? Ah, ok. Aqui, ó. Então vamos lá. Ó, pessoal, isso aqui é um... Deixa eu só tirar isso daqui. Esse aqui é um projeto de readequação de pátio, tá? Esse aqui é lá em Santos, tá? Chama o pátio da margem esquerda. Então a gente consegue reparar aqui, ó, que a gente tem um cadastro, né, de topografia lá do pátio com várias linhas. E a gente tem a remodelação delas aqui, que são essas linhas vermelhas. Se eu desligar um pouco a imagem aqui, vai ficar mais simples. Tá? Então aqui a gente pode ver que tem um cadastro das linhas, tá? A topografia, né, tem as curvas de nível aqui, tá? Eu não vou ligar ela aqui completa para não ficar pesado. Tem um cadastro dos galpões e tudo, as linhas antigas, canaletas.
Isso tudo aqui, quando a gente for fazer um projeto ferroviário, a gente precisa ter em mãos para a gente poder guardar o gabarito. Lembra aquele gabarito que eu comentei de 2,80 no mínimo? A gente tem poste, a gente tem várias interferências aqui no meio. E aqui está sendo remodelado o pátio. Esse serviço é um serviço que está acrescentando alguns AMVs. Sabe aquele aparelho que eu mostrei lá, que a gente chama aparelho de mudança de via, para a gente sair de uma via para outra? É isso daqui, ó. Só que esse aqui, eu estou concordando um MV com o outro. O nome desse conjunto aqui é travessão. Tá? Quando você concorda um MV, ao invés de concordar com outra linha, você concorda com outro que permite a passagem direta na linha e a saída para outra linha, e no outro lado a passagem direta para a linha aqui e a derivada para outra linha. Então, esse conjunto com dois MVs é chamado de travessão. Tá? Aqui eu estou travessão mais longa, aqui eu tenho um outro travessão. Tá? E aqui eu tenho um MV, né? Simples, que eu estou saindo de uma linha e entrando em outra. Tá? Aqui tem um outro MV simples, que eu saio de uma via entre outra. Bom, então eu tenho alguns MVs aqui, travessões e projeto aqui de uma linha nova aqui na lateral. Tá? Esse roxo aqui é o eixo da linha, tá? Como eu mostrei naquela sessão típica, tá aqui essa seção típica, a gente em projeto representa apenas o eixo geométrico. Tá? Então aqui eu tenho o eixo de uma linha e eu tenho o eixo de outra linha, com aquela entrevia que a gente tem lá na seção tipo, né, 4,25 m, tá? Que é a distância mínima. E esses offsets aqui, né, que são a plataforma, é o tamanho da plataforma que eu tenho para essa linha e a outra plataforma para essa linha. Alguns pontos elas estão sobrepondo aqui, mas isso aqui é um encaixe, tá? A gente vê aqui que a gente tem um offset chamado de offset de corte, tá? E offset de aterro. Isso aqui a gente vai enxergar nas seções transversais quando estiver fazendo o projeto. Tá? Mas o que a gente consegue enxergar aqui? Nós temos curvas e tangentes. Então, vou pegar uma ferramenta aqui que chama de Dimension. A gente consegue, através dela, medir os raios. Tá? Então, vou medir o raio dessa curva aqui. Eu tenho um raio aqui de 195, da outra curva eu tenho um raio de 190. Tá? Entre essas curvas eu tenho uma tangente, tá? Que é, por exemplo, dessa linha aqui até aqui. Eu tenho 93 metros de tangente entre uma curva e outra. Aqui eu tenho o início da curva, tá? Que é chamado PC, tá? Que é o ponto de curva, é o ponto de início da curva. Qual que é a diferença do PC para o PT? Um é início até o final, mas como que eu coloco PT e PC? Eu venho pelo estaqueamento. Então, meu estaqueamento aqui eu tenho quilômetro zero, tá? Em ferrovia a gente trata estaqueamento diferente de rodovia. Ferrovia estaca de 20 em 20 metros, você tem estaca 1, 2, 3, de 20 em 20 ou de 10. Se for estaca 10, é o estaca 1. Por exemplo, eu tenho 30 metros de rodovia, então eu tenho a estaca 1, que é 20 metros, mais 10 metros, 30 metros. Então, em 30 metros de rodovia, eu tenho uma estaca mais 10 metros. A nomenclatura é 1 mais 10. No caso de ferrovia, a gente trata sempre em quilômetros. Então, é quilômetro zero, 0 mais 100, 0 mais 200, 0 mais 155, quilômetro 1 mais 200. Então, é sempre quilômetros. E dividido de 20 em 20 metros também aqui o estaqueamento. A gente tem um controle maior aqui das seções transversais gabaritadas. Geralmente a gente costuma fazer seção gabaritada. O que é a seção gabaritada? Né? Ela é uma seção dessa aqui típica, mais simples, mostrando só a terraplenagem. E na verdade eu costumo fazer completa, como está aqui na minha seção típica, né? Que é a seção modelo para poder enxergar o quilômetro. O que eu faço? O que eu olho nessa seção tipo aqui? Ó,
eu sei que do quilômetro 0 ao 0 mais 760, eu tenho esse modelo típico aqui de seção, com entrevia 4,25, com declividade de 3%, com sublaço de 20, com laço de 30, com bitola larga dos dois lados. Eu tenho essa configuração de projeto entre as estacas 0 e 0 mais 760. Na seção transversal gabaritada, eu vou ter uma seção a cada 10 metros, ou a cada 20, ou a cada 5, você que escolhe a frequência. Geralmente a gente coloca de 20 em 20 metros em tangente e de 10 em 10 metros na curva, para poder ficar, quando o pessoal for executar a obra, você tem um detalhamento maior na curva, em função das cordas. Então a gente consegue ter uma frequência do jeito que você quiser aqui, dependendo do detalhamento do projeto. Talvez você quer tirar uma seção de metro em metro, você consegue. Mas na planta em si, você vai efetivamente mostrar as estacas de pontos de curva, né? Que são o início da linha, o ponto de curva e o ponto que é o início da curva, o ponto de tangente, que é o final da curva. Você terá um quadro de curvas, né? Que eu tenho aqui os azimutos, as deflexões, esse aqui é a parte de topografia, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente tem a numeração das curvas e das tangentes, os raios, o início da curva, o centro da curva, o final da curva. Tem algumas coisas que não tem nem necessidade, mas... E a gente vai ter também, no quadro de curva, a sua localização geográfica em coordenadas UTM. Então, isso aqui é importante eu ter as coordenadas, porque a topografia ela vai vir marcando na execução onde que é o início da linha nova ou da, do ajuste aqui de linha. Nesse caso aqui a gente está fazendo um ajuste de linha aqui, né, uma remodelação. Então a gente vai ter as coordenadas do início, as coordenadas do ponto inicial de curva, as coordenadas do ponto final de curva, que é o ponto de tangente, né? Então eu venho numa tangente e chego numa curva, ponto de curva. Tenho a curva aqui, tenho o desenvolvimento da curva, né? Que o desenvolvimento da curva é a extensão da curva, né, em si, chamado de desenvolvimento. E eu tenho um raio. Você vê que o raio já estava até escrito aqui quando eu puxei pela ferramenta, eu obtive o mesmo valor. Então, tá ok aqui. Tá? Então, geralmente as ferrovias elas são compostas por alguns tipos de curva no traçado horizontal. Tá? Agora eu vou voltar aqui para a explicação. Então aqui, né, geometria, a gente tem duas geometrias aqui nos projetos, tanto de ferrovia quanto de rodovia, né? A gente tem a geometria horizontal, que eu vou enxergar o projeto em planta, e eu tenho a geometria vertical, que eu vou enxergar o perfil daquele projeto, as rampas e as curvas de concordância vertical ali, que são as parábolas, né? A gente vai conseguir enxergar isso aqui pelo perfil. Então a gente tem basicamente três tipos de curva aqui mais usadas em ferrovia, que são as curvas simples, né? É uma curva circular simples, né? É usada mais em pátio ou em vias de baixa velocidade, né? Em que você não tem a transição, que eu vou explicar aqui mais para frente. Então a gente usa aqui mais em locais onde a gente tem uma velocidade abaixo de 20 km por hora, que não precisa de superelevação, que eu vou falar mais na frente um pouco, tá? Em pátios, tá? Não sei se todo mundo aí está habituado o que é um pátio, né? A gente tem pátio de estacionamento, pátio de passagem, pátio de agrupamento de, de composições, né? Para esperar ou para carregar ou para descarregar, né? Geralmente a gente tem alguns pátios perto das peiras de carregamento de minério, sabe? Então, a gente tem essas curvas simples aqui que elas exigem menos esforço do trem por ele estar mais devagar e não ter a necessidade de superelevação. Velocidades abaixo de 20 km, pátios, peiras ou na região de AMVs, né, que são os aparelhos lá de mudança de via. Geralmente aqui nos AMVs, eu vou voltar aqui, né?
a gente tem uma curva de concordância aqui também entre a saída do MV e um encontro com a linha. No caso aqui eu tenho um raio de 337,5, tá certo? Então, essas curvas são usadas nesses casos particulares aqui. Em vias de tráfego mais rápido de composição, linhas troncos, a gente tende a usar curvas circulares, tá? Com transição. O que seria isso? Essas curvas de transição do tipo clotoide, né? Ou curvas espirais, como é chamado, ela marca o início da superelevação no início da tangente. No início da tangente, não. Ela sai de uma tangente, marca o início da superelevação, e essa transição marca o final da superelevação com uma altura constante. Quando a gente entra aqui, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui nisso. Essa curva de transição, curva circular de transição, ela faz, como o nome diz, né, a transição entre as tangentes e as curvas circulares. Aqui, ó, a gente tem um trecho, a gente pode observar que a gente tem um trecho de tangente, tá? Nesse desenho. E esse tracejado vermelho, ele marca o início da curva de transição. O que é uma curva de transição? Quando você tem que aplicar uma superelevação na via. Porque o trem, ele vem, né, assim como na rodovia, né? Ele tem uma tendência a sair pela curva, né? Uma tendência inercial aqui a sair pela curva. E ele tem a força centrípeta aqui que puxa o veículo para dentro da curva. Então, essa superelevação aplicada aqui, ela tem a função de equilibrar essas forças de forma que o trem consiga entrar na curva e sair sem maiores dificuldades, sem desgaste de trilho excessivo e sem perigo de tombamento para o lado de dentro da curva e sem o perigo do descarrilamento para fora. Como a velocidade é maior, você precisa desse ajuste na geometria para ter a segurança obtida, a segurança necessária, desculpa. Então, eu vou só pular para o slide de baixo aqui para a gente explicar melhor essa transição, que ele fica mais fácil de enxergar. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos imaginar que o trem vem aqui, eu estou na tangente, eu entro na transição da curva, que é essa parte aqui onde eu vou aplicar a superelevação. A superelevação a gente até consegue enxergar aqui nessa seção aqui, ó. A superelevação é uma diferença entre o trilho interno, tá, da via e o trilho externo, de forma que a gente suba o trilho externo de forma gradual a uma taxa fixa até que ele chegue no ponto de curva, no ponto de PC da curva, ou no início da curva circular simples. Então a gente vai, a partir da tangente, começar a curva de transição, vamos supor aqui que a taxa seja 1 milímetro por metro. Então, a cada metro que eu tenho uma transição, vamos supor que a minha transição seja de 10 metros. A transição entre a tangente e a curva circular simples seja de 10 metros. Então, eu vou ter 1 milímetro por metro. Tá? Então, o trilho de fora ele vai sendo levantado a uma taxa de 1 milímetro por metro em 10 metros. Tá? Então, eu vou ter aqui, nesse caso, no final da curva de transição, nesse ponto, 10 milímetros, que eu tenho 1 milímetro por metro e a curva de transição tem 10 metros. A partir do final da transição, que é o início da curva circular, eu terei aqui uma superelevação fixa a 10 milímetros, então o trem vai percorrer todo esse trecho de curva circular simples com uma superelevação de 10 milímetros. E a partir da saída, eu tenho uma outra curva de transição que eu vou voltar para a tangente. Então, aqui eu vou reduzir a superelevação
a mesma taxa de 1 milímetro por metro. Então aqui eu vou ter 10 milímetros, né, entre o ponto de final de curva, que é o PT, e a transição. Eu vou ter o PT, sim, aqui é o PT, né, que é o ponto de curva, mas a gente tem outros elementos geométricos para descrever as curvas de transição. Então aqui, a partir desse ponto aqui, que seria da curva circular simples, o PT, eu vou ter uma taxa de superelevação, mas agora no sentido contrário, reduzindo. Então vou ter 10 milímetros, 9, 8, 7, 6, até eu encontrar com a tangente de novo. Nesse ponto de tangente, os dois trilhos já estarão nivelados, assim como nesse primeiro caso aqui, que eu tenho aqui a superelevação zero. Então, a gente... Ô, Ricardo, Oi. a superelevação é sempre o trilho externo ou posso colocar no Ex- interno? Existem três tipos de superelevação. Você tem o convencional, né, o mais adotado aí, é se subir o trilho externo. Mas o próprio civil, ele tem uma ferramenta que você consegue subir o externo e baixar o interno, ou subir só o interno, deixar fixo o externo, subir o interno, ou então regular pelo meio. Você consegue chegar no eixo e baixar o externo um pouco, subir o interno, ou o contrário. Então você tem esses três tipos, mas o mais utilizado é subir o trilho externo. Tá? É claro que em manutenções de ferrovia, em projetos de manutenção, você tem essa opção também de fazer essa regulagem ali, ou pelo meio, ou no caso tiver uma super elevação muito alta, fora de norma, você consegue, ao invés de tirar ao invés de fazer ali aquela retirada do lastro ali, do trilho externo, você consegue subir o de dentro, colocando o lastro embaixo, porque os serviços são diferentes, né? Tem um serviço mais caro, o serviço mais barato. Você retirar o material é mais caro do que colocar, então você tem essa opção de deixar fixo o externo e fazer o ajuste ali no interno também. Mas o mais indicado, né, para obras novas seria subir o trilho externo. Tá? Beleza. Perfeito. Então nós temos as curvas circulares simples, né, que a gente não tem essa superelevação, a gente tem, quer dizer, aí vou abrir um parênteses aqui, a gente pode ter a curva circular simples com superelevação, mas aí a superelevação vai ser na tangente. Você vai distribuir essa superelevação na tangente. Algumas concessionárias não permitem que seja distribuída em tangente a superelevação, então obrigatoriamente, se você quiser que tenha superelevação na via, você tem que pôr uma curva de transição. Outras permitem, né, são ajuste de campo também, mas em todos os casos, se tiver uma curva circular simples e quiser colocar uma transição, aqui aumentou a velocidade do trecho, aquela parte não é mais uma manutenção, você tem essa opção. Se você tiver extensão em tangente para distribuir essa superelevação, você tem a opção de colocar ela em tangente também. E as curvas de transição, como eu expliquei aqui agora, elas são já programadas para isso, né, para fazer essa transição na superelevação. A gente tem também aqui as curvas compostas, né, que são curvas sequenciais para o mesmo lado, né, significa que nesse ponto aqui eu tenho uma curva aqui para a esquerda. Se eu tivesse aqui uma outra curva para a esquerda também, eu teria uma curva composta. Uma curva composta por dois raios sem o intermédio aqui de uma tangente. Né? Isso aqui são os casos mais comuns aqui, né, em ferrovia. Tá? E eu tenho também as curvas reversas, que são curvas subsequentes também, mas com sentidos opostos. Né? Essa aqui seria para a esquerda, se eu tivesse uma reversa aqui, ela seria para a direita. Então, eu tenho esses quatro tipos aqui de curvas numa ferrovia, no traçado circular, tá? Na geometria horizontal aqui. Bom, isso aqui aqui nesse desenho aqui, a gente tem aqui, né, o ponto de curva, né, que é a saída da tangente e o ponto de curva.
PI, que é o ponto de interseção das tangentes, né? Se você traçar uma reta entre essa tangente e essa, você acha o PI, que é o ponto de interseção de tangentes, entre tangentes. E eu tenho o PT, que é o ponto de final de curva, né? Que já é o ponto de tangente, que eu já volto para tangente, né? Aqui eu tenho os raios, consigo medir o raio aqui a partir do ângulo central, né? Que ele é essa distância aqui entre PC e PT, a partir do centro da curva, eu tenho um ângulo central aqui. Esses itens que a gente obtém aqui no projeto ferroviário, ele vai servir para a gente tem que obrigatoriamente gerar um quadro de curvas desse aqui. Tá? Isso aqui vai servir para o topógrafo, lá na hora da obra, marcar as curvas com esse quadro de curvas aqui. Porque eu tenho um azimuth, né, que é a direção da tangente ali. E aí é em ângulo. Eu tenho a deflexão, que é depois desse azimuth que eu marco, eu começo a marcar as cordas da curva para poder efetivamente marcar ela em campo lá. Mas o pessoal consegue marcar com coordenadas. Por isso a gente dá todas as coordenadas dos pontos. Fica mais fácil lá, né, na hora. E também a gente precisa conferir, né, as curvas de acordo com os critérios de projeto estipulado pela NTT, nas instruções civis ferroviário, etc. Né? Por exemplo, eu tenho aqui nessa curva eu tenho um raio e tenho um desenvolvimento do raio, um desenvolvimento da curva, desculpa. Esse desenvolvimento é a extensão da linha em curva. Então, quer dizer, em desenvolvimentos muito pequenos, você tem você prejudica um pouco ali a entrada do trem na curva, sabe? Então, o ideal é que o desenvolvimento seja um tamanho maior do que o tamanho do maior trem, para você não ter muito problema aqui com trilhos, com desgaste. Então, você precisa de ter um desenvolvimento aqui acima de 20 metros, mas isso aí é calculado também de acordo com a velocidade do trecho, etc. Tá? Deixa eu ver se eu tenho uma curva espiral aqui. Eu não tenho, só tem circular simples aqui. Mas vamos voltar aqui. Então, acho que está bem explicado essa parte da espiral aqui, das curvas circulares simples aqui, tá? Reversas, etc. Agora a gente tem outra parte do projeto. Feito aqui a geometria horizontal, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é a geometria horizontal. Você vai definir tangentes, curvas, raios, posição de AMVs, início e final da linha, etc. Depois você vai passar, aí você vai fazer a rampa, tá? O traçado vertical, né, que é chamado de grade. Então aqui você vai colocar a rampa, né? A rampa que a gente está enxergando em perfil, tá, pessoal? Então, a gente tem a rampa aqui, né, que tem uma inclinação positiva, concorda com uma curva convexa, tá? Que elas têm também os elementos geométricos parecidos, né, que eu tenho o PI também, que é o ponto de interseção de tangentes, mas na vertical, né, eu tenho essa curva convexa, né, aqui, tá? Concordando com uma outra rampa, uma outra curva aqui, só que agora côncava, e uma outra rampa. Essas rampas, elas têm um valor máximo aqui para ferrovia, tá? Aí vai depender também, de novo, vai depender do tipo de ferrovia, do tipo de carga que está transportando, da velocidade, dos raios horizontais também, que você, para calcular isso aqui, você tem um acréscimo aí de resistência na curva e na rampa, dependendo, então, é um cálculo um pouco complicado. Se o pessoal não souber dimensionar bem essa curva, aliás, essas rampas, acontece que o trem não vai conseguir subir e romper a inércia aqui, por exemplo, uma subida de serra ou outra situação específica. Porque aí ele vai precisar de uma ajuda mesmo, né, que o nome da locomotiva que ajuda o trem a subir aqui é helper. Ela vai engatar aqui no final da composição, uma, duas, três, e vai ajudar a tracionar nessa subida, caso a rampa seja muito forte.
tá? A gente tem trechos aqui em Minas Gerais mesmo que a gente tem a rampa até de 2,5% com uma locomotiva e com raios horizontais muito apertados. Então, alguns pontos precisa mesmo do helper para ajudar a subir. Então, o ideal para ferrovias novas é que você já projete sem a necessidade de ajuda externa. Então, você vai projetar com uma rampa X lá, geralmente abaixo de 2%, tá? Para que não tenha necessidade de ajuda externa. As parábolas também, elas têm um raio vertical mínimo de norma, tá? Tem um raio mínimo vertical aqui de norma. E as rampas verticais, as rampas positivas e negativas também tem uma norma que você consegue verificar se a sua ferrovia ela está de acordo ou não, aqui de acordo com a carga que você vai trabalhar e tudo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui numa ferrovia pesada, ferrovia de Estrada de Ferro Carajás. Ela estava operando, se não me engano, com 330 vagões em uma única composição, com uma locomotiva, duas locomotivas na frente, uma no meio e uma atrás, eu acho que era isso, que também é calculado, né? Então, só que lá em Carajás a gente tem rampas muito fraquinhas, 1%, 0,5%, não chega, a gente não tem rampas muito fortes, então o trem consegue trafegar lá numa velocidade alta, gastando pouco combustível, com bastante vagão, né? Muitos vagões acoplados nele aí. E até onde eu sei, seria ampliado de 330 para 440 vagões. Eu sei que existe esse projeto, mas não sei se está em operação ainda. Então, isso você só consegue atingir esse nível de transporte com ferrovias com rampas pequenas e raios horizontais grandes também. Então, isso aqui, a composição básica de um projeto de ferrovia, a gente vai projetar e dimensionar as curvas horizontais, projetar aqui e dimensionar os grades e a seção típica de projeto. Basicamente seria isso, nessa parte. Deixa eu ver se eu estou com outra arquivo. Aqui eu já mostrei, né, a parte de superelevação, né, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui deixa eu ver como é que está o cronograma aqui. Ah, certo. Bom, bom, aproveitando que eu estou com o projeto aberto aqui, aí eu não sei se é mais interessante eu até falar com vocês aqui para ver se vocês conseguem baixar o Civil 3D. O AutoCAD nem precisa, tá? Só o Civil 3D lá no site, fazer a inscrição e baixar o Civil no site da Autodesk. Vocês que estão estudando conseguem baixar isso daí, essa licença de estudante aí, que ela é completa, ela é como se fosse o, o software profissional, tá? E aí para vocês acompanharem aqui o projeto a partir da semana que vem, tá bom? Agora, aproveitando que eu estou com o projeto aberto aqui, quais seriam os passos aqui para a gente iniciar o projeto? Então, primeiro, levantamento topográfico. Nem está aqui no slide não, mas eu coloco na próxima lá que a gente já parte dessa premissa, tá bom? Então, primeiro seria o levantamento topográfico e a validação dele. Junto com o cadastro, né, dos ativos, taludes, linhas existentes, postes, canaletas, valetas, drenagem, tudo. Se tiver, hoje em dia a gente está fazendo muito isso, que é usando o drone para fazer o levantamento topográfico aliado ao RTK ou estação total,
para a parte da plataforma ferroviária. No caso de manutenção, estou dizendo em ampliação. Se for uma ferrovia nova, aí, assim, você vai usar o drone, né? Porque o drone acho que atende bem para esse tipo de trabalho, uma ferrovia nova e tudo. O que acontece? Você faz um levantamento com drone, um drone de qualidade, você amarra com pontos de controle no chão. Então você usa o RTK para amarrar geograficamente, né? E você usa pontos de controle ao longo do seu levantamento topográfico para que esse ajuste imagem e topografia fique bem acertado e geograficamente perfeito, assim como uma topografia convencional. Depois o pessoal vai fazer o tratamento da imagem e dos pontos, né, do que o drone captar, e fazer uma limpeza ali da nuvem de pontos, porque eles geram milhões, o levantamento topográfico por drone, que chama, na verdade, nem é levantamento topográfico, chama-se aerolevantamento, ele gera milhões de pontos. Ele gera uma nuvem muito densa de pontos, muito diferente do levantamento topográfico convencional. Convencional você tem lá um ponto a cada 1 metro, a cada 50 centímetros, onde está mais detalhado, a cada 20 centímetros, onde está mais detalhado. É muito detalhado, né? Mas geralmente você tem pontos de 2 em 2 metros. E com o drone não, você tem pontos a cada 2, 3 centímetros. Você tem milhares de pontos. Tanto é que no tratamento você tem que fazer um espaçamento dessa nuvem de pontos e fazer o tratamento dela em relação às superfícies que aparecem no levantamento. Por exemplo, se eu vou levantar um pasto, eu vou ter basicamente ali grama e algumas árvores esporádicas. Alguns pontos onde que eu vou ter mato maior e tudo. Então, no tratamento das imagens e da nuvem de pontos, você consegue, através de algoritmo, você consegue excluir a parte que você não precisa. Por exemplo, copa de árvores, você não vai precisar no levantamento. Mato mais alto aí, 1 metro, 50 centímetros, você não vai precisar. Se tiver uma grama mais alta, você não precisa, você consegue refinar. Você tem lá um levantamento que tem um ponto a cada 2, 3 centímetros, você não precisa disso, você consegue espaçar. Então você consegue fazer esse tratamento no aerolevantamento, muito bem encaixado ali com RTK, numa topografia convencional, você consegue um modelo digital de terreno, né, chamado MDT, já com essa aparência de topografia e mais bem detalhada em função dos pontos. Que primeiro ele é gerado um MDS, que é o modelo digital de superfície, e pega tudo. Ele pega banco, árvore, gente, estiver passando. Depois você faz essa limpeza e faz o seu MDT. A partir disso daí você consegue você consegue inserir a sua topografia no projeto e efetivamente começar. Então você tem levantamento topográfico, cadastral, essa validação dos dados no escritório, e aí você vai inserir essa topografia, no caso, aqui assim, né? Por exemplo, tem uns cores de nível aqui com cadastro. Deixa eu ver se está desligado aqui, para poder ligar. Não, aqui não está desligado. Ver se tem mais algum tipo de topografia aqui. Não. A gente consegue enxergar aqui algumas curvas de nível e tudo. E o levantamento, sabe? Então depois você tem a topografia já validada. Você efetivamente começa o seu projeto. Se for uma linha nova a partir de uma concessionária, eles vão enviar um layout, né? Eles chamam de layout. Eles vão enviar um layout com o que eles querem. Eu quero 3 linhas, eu quero um aumento de 2 linhas, eu quero uma linha com uma extensão útil de 50 metros, 100 metros, 50 metros não, de 1 quilômetro, eu quero, se fosse um pátio, eu quero um pátio com extensão de linha útil de 3 quilômetros, eu quero um pátio com 3 linhas sendo conectadas por 3 MVs, nessa e nessa posição. Então, geralmente, essa documentação da característica do pátio vai chegar para a empresa projetista executar o projeto. Tá? Então, é tudo bem definido, a gente não começa a fazer o projeto baseado na nossa cabeça, não. Tá?
Então, depois que chega a topografia, aí eu vou mostrar aqui uma coisa, um modo até de validar a topografia que fica bonito, você consegue enxergar bem, e tem umas empresas agora, geralmente que a gente contrata a empresa de topografia, eu peço sempre para levantar, deixa eu voltar aqui, fazer o levantamento, que é essencial hoje em dia para não ter erro e não ter dúvida. Eu peço, vamos supor que isso aqui seja uma ferrovia existente. Então eu peço para o pessoal levantar o topo do boleto, crista do lastro, pé do lastro, crista do lastro, pé do lastro, topo do boleto, de todas as vias existentes. Isso daí vai servir para não ter dúvida lá na frente, se você tiver que remodelar uma linha ou não, você consegue conferir isso. Aqui a gente consegue enxergar aqui no software, o outro software da Autodesk, tá, que chama-se InfraWorks. A gente consegue enxergar a topografia levantada. Vocês estão enxergando aqui ou não? O modelo digital em 3D? Estamos sim. Ah, ok. Sim. Então aqui eu tenho a imagem de drone, né? A gente foi feito um levantamento por drone. Aqui na parte da linha foi feito um levantamento convencional, que o pessoal levantou. Tá vendo que a gente consegue enxergar até o trilho? Topo do boleto, os dois boletos, crista do lastro e o pé do lastro. E né, os montinhos de terra que tem aqui, a gente vê que foi bem levantado. Tá? A gente tem até um bueiro aqui. Ó. Então, quanto melhor for o levantamento, mais fácil vai ser de fazer o projeto. E aí, depois de modelar, se for o caso aqui no InfraWorks, a gente consegue fazer um trabalho bem mais bonito, bem mais apresentável, inclusive se o pessoal for apresentar para uma reunião, para a chefia ou para quem está aprovando o projeto, fica bem mais palpável para quem é de fora da engenharia, sabe? Então, pessoal, hoje seria isso, né? Agora a gente está aberto para perguntas aí. E no próximo sábado, se o pessoal conseguir baixar, não é obrigatório não, mas se o pessoal conseguir baixar o arquivo civil 3D, a gente consegue fazer o projeto aqui juntos e aprender um pouco mais. Né? Deixa eu voltar aqui. O Stephanie, por enquanto é só. Se o pessoal tiver alguma pergunta, a gente volta semana que vem com material mais prático. Aproveitar e perguntar de uma vez, você disse que não precisa, então, de baixar o AutoCAD, não precisa do AutoCAD a princípio? Você vai baixar o Civil 3D, só Tá. que o Civil ele já tem o AutoCAD embutido, sabe? Ah, ok. Você consegue baixar ele, aí você consegue fazer o projeto aqui online aqui, do jeito que a gente vai fazer semana que vem, para gerar a sessão tipo, gerar os assemblies, os subassemblies, importar a topografia. Eu acho que eu vou procurar um projeto aqui que tenha a imagem para a gente importar ela também, para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Bacana. Bem, Ricardo, da minha parte eu não tenho pergunta, não. Mas se alguém tiver e quiser mandar no chat, eu posso estar lendo por Ricardo, ou também tenho disposição de abrir o microfone. Ok. Semana que vem tinha retorno aqui mesmo. Deve ser o mas eu venho mesmo. aqui. Né? Mas se não for, eles mandam outro. Aí, pessoal, semana que vem eu vou inserir eu vou disponibilizar os templates, né, que são os modelos de trabalho, né, dos arquivos, para ficar mais fácil, não ter que configurar nada. E o material que a gente vai trabalhar. E se você quiser estar me mandando com antecedência, eu mando no e-mail do pessoal para ficar disponível. Tá ótimo, eu mando sim. Só tem que escolher aqui qual um projeto mais tranquilo, mas que aborde quase tudo que a gente falou aí. Mas vai dar certo. Eu te mando. O Ricardo, você vai usar qual normativa para esse projeto sábado que vem? Eu vou inserir, eu vou até mandar também para a Stephanie as normas que a gente vai utilizar aqui das NBRs e as instruções de serviço ferroviário, DENIT, FALEC, as que a gente for utilizar aqui eu mando.
Vou utilizar mais as normas do governo mesmo, que vai abranger mais aqui o que a gente precisa, né? Não entrar muito em norma de concessionária. Beleza. Mas eu vou disponibilizar o número, se alguém tiver disponibilidade no target lá para baixar, aí já fica. Dizem que era de graça, né? Não sei se está de graça ainda ou se é mesmo. Se disponibilizaram para os engenheiros aí de graça lá no CREA essas normas, mas eu mando o número delas, que é a parte do gabarito ferroviário, das entrevias, que é o que mais vai precisar, do traçado, eu mando tudo. A gente correr de acordo com a norma, né? Tranquilo. Aí, gente, eu coloquei no chat o Instagram do projeto, para quem quiser acompanhar. Tem o e-mail também de comunicação do projeto, meu número de telefone, se quiserem mandar mensagem no WhatsApp, tiverem qualquer dúvida. E vai estar disponível no link do YouTube. Aí eu coloquei o YouTube da gente. Ok. Beleza. Tá ótimo. Eu acho que com essa explicação de hoje a gente consegue chegar no projeto sem dúvidas e sabendo todos os itens a projetar, né? Sim, ficou muito bem explicado. Não tendo perguntas, eu vou estar encerrando, pode ser, Ricardo? Pode. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer a disponibilidade do Ricardo. A gente vai estar novamente se encontrando sábado que vem, nesse mesmo horário, se não tiver nenhuma intercorrência, né, Ricardo? Sim. Aí, o material eu vou estar enviando para vocês assim que o Ricardo me passar. Todo mundo que se inscreveu disponibilizou o e-mail, gente? Sim. Tem oportunidade de entrar outras pessoas sábado? Então, eu vou pedir a Luana para estar abrindo o link de inscrição, porque para gerar o certificado tem que ter até no mínimo 60% de participação. Mas aí os que Entendi. quiserem participar depois disso vai ser sem certificado. Vou pedir as meninas do Instagram para explicar. Ah, não. Beleza. É porque tem uns colegas meus que estão querendo entrar também. Eles ficaram meio na dúvida se entrar hoje. Pois é, eles assistem lá no YouTube durante a semana, essa primeira, e já entra na segunda, né? Sim, Não, até beleza. 3 aulas assistidas ainda gera o certificado. Beleza. Então, fechou. Tá ótimo, Então, pessoal. Obrigado pela atenção aí. E até sábado que vem, nesse mesmo horário. Obrigado, até sábado. Obrigado, pessoal. Ok, obrigada, obrigado. gente. Com Deus. Um abraço, com Deus. Deus. Tchau.